Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar com os irmãos pela primeira vez. Nós já participamos de algum trabalho aqui na cidade, alguns trabalhos em outras áreas, mas desta área é a primeira vez. E eu quero registrar a minha alegria, felicidade, gratidão a Deus pela vida de cada um dos senhores e senhoras que chegaram aqui essa tarde. De uma forma especial pela vida do pastor Johnny Glauber, que com brilhantismo está coordenando esse trabalho, assessorado aí pela sua eficiente equipe, e estão se esforçando para ofertar ao público, ao rebanho, essa qualificação, esse momento de conscientização, ampliação dos nossos horizontes. Eu louvo a Deus pela vida desse digno pastor e da sua equipe, agradecendo pela recepção, pelo cuidado, desde o primeiro contato que o pastor Johnny Glauber teve conosco, sempre prestativo, cuidadoso, e nós estamos sobremodo alegres e agradecidos. Quero fazer uma observação. Eu sou da convenção aqui do estado do Maranhão. Nós estamos completando uma década no estado do Pará. Em 2014, a nossa igreja maranhense, a igreja SEADEMA, Assembleia de Deus, a convenção aqui do Maranhão, abriu trabalhos pastorais, trabalhos evangelísticos ali em Parauapebas, e ali se tornou a sede do trabalho estadual. E há 4 anos, o nosso pastor, coordenador, presidente ali, o pastor Josias, nos enviou para Tucumã, no sudeste do estado do Pará, às margens da PA 279. É uma região ali que Deus revelou ao pastor Josias e nós fomos para ali. Mas estamos a serviço da convenção aqui do estado do Maranhão. E é uma felicidade conhecer os irmãos. Felicito a vocês pela visão. E eu tenho certeza que esse trabalho vai gerar frutos para a eternidade. Pois vocês estão qualificando. E quando nós qualificamos, a quantificação fica por conta de Deus. A quantidade, os quantitativos, só a eternidade vai revelar. Aonde a influência da sua fé, do seu posicionamento, vai chegar. Para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está feliz, diga amém. Meus queridos, pela graça de Deus, os irmãos já adquiriram, a maioria acredito, o livro Missões Urbanas. E os nossos irmãos aqui estão informando que ainda temos 5 exemplares. O irmão Leidmar, que gentilmente foi nos buscar ali na hospedagem, ele está apresentando aqui, temos apenas 5 exemplares. Graças a Deus. Muito obrigado a você que adquiriu o livro. Que Deus te abençoe prodigiosamente em nome de Jesus. Aos demais ministrantes que já foram citados aqui pelo pastor Johnny Glauber, que Deus abençoe e os use de uma forma prodigiosa. Quero, para finalizar esse momento aqui de gratidão, fazer menção também à minha família, que me presenteia com essa companhia agradável, minha esposa, a missionária Érica, e os meus 2 filhos, a Hilary, que tem 12 anos, e o Kemuel, que tem 6 anos. São esses missionários que me acompanham, essa equipe abençoada, meu maior presente que recebi de Deus depois da salvação, a minha família. Eu louvo a Deus e agradeço a eles por esta agradável companhia. Meus queridos, os irmãos que trouxeram um exemplar da Bíblia, por bondade, localize Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Enquanto você localiza, quero fazer menção ao irmão Júnior e à irmã Suzana, que nos hospedam de uma forma muito agradável. A eles, nosso reconhecimento e gratidão. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer uso dos versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ler a preciosa palavra de Deus
E eu já quero contar com a sua participação, já para começarmos a interagir. Amém? Quero contar com a sua participação. Eu vou ler os versículos pares. Os irmãos, por bondade, leiam os ímpares em alto e bom som, independente da tua versão. Se você está com a Almeida Revista e Corrigida, atualizada, NTLH ou NVI, leia, tá bom? Aí sem constrangimento pode ler, dependente da sua versão em alto e bom som. Leiamos, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Versículo 5. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. 7. Para finalizar, eu conto com a sua participação. Eu vou contar até 3 e leamos juntos o 8. 1, 2, 3. E havia grande... Ficou perfeito de primeira, não vai precisar segunda chamada. Amém? E havia grande alegria naquela cidade. Meus queridos irmãos, eu sou originário aqui do estado do Maranhão, do último campo da Ceadema, às margens da BR-222, próximo a Ceilândia. Ali nasci, conheci o Evangelho, fui educado na fé pela minha avó, que me levou ao templo aos 3 dias de nascido e me consagrou ao Senhor. Comecei a pregar o Evangelho na minha adolescência, com 12 anos de idade, e já li a Bíblia desde os 9. Com 9 anos fui batizado com o Espírito Santo, e começamos a ler a palavra de Deus e pregar o Evangelho aos 12 anos. Aprove ao Senhor me levar para a sede do município, para a área urbana, e ali comecei a auxiliar os meus pastores, acompanhá-los de perto. Sempre tive uma atração para estar perto dos meus pastores. Eu me recordo que eu tinha 15 anos de idade, o meu pastor na época, saudoso pastor João Domingos da Silva, tinha 74 anos. Éramos de gerações muito distantes, mas eu tinha uma simpatia para ouvi-lo. E sempre ia à tarde na casa dele, quando tinha tempo, quando ele podia me receber, para ouvi-lo. E ali Deus nos abençoou. E ainda solteiro tive o meu primeiro contato com a Secretaria de Missões da igreja, quando o pastor me indicou para passar um período trabalhando com missões. Trabalhamos com jovens por 9 anos consecutivos e casei em 2007. Casei e continuamos servindo a Deus. E eu tinha um entendimento. Você vai entender o porquê desse testemunho. Eu tinha um pensamento, uma visão. Eu imaginava que o pastor iria me designar para alguma área rural. E eu criei essa expectativa. Quando ingressei no ministério, eu tinha 22 anos de idade. Em 2010, fui autorizado ao ministério aqui em Caxias, em uma AGO. E eu criei essa expectativa. A qualquer momento o pastor vai me mandar para um dos assentamentos, onde eu dava assistência, servia Santa Ceia, dirigia cultos. Já criei essa expectativa, conversei com a irmã Érica, ela aceitou o desafio, né? Era apenas uma ideia, uma perspectiva. E um dia o pastor escolheu um assentamento e ele me chamou e disse: vá lá, escolha uma casa, veja um local para você morar, eu vou te mandar para lá. E eu fui, foi uma viagem assim, de muita emoção. Eu sentia que eu ia para ali, estava muito alegre, e eu olhei e os irmãos ficaram felizes, gostavam de mim naquela comunidade, uma comunidade chamada Renascer. E eles disseram: não, pastor, não vai precisar o senhor alugar casa, que a gente vai lhe ceder um local para o senhor morar. E eu voltei, dei o relatório ao pastor. Irmãos, Deus tem um mistério com os nossos pastores. Às vezes eles nos dão assim um gelo, né, um silêncio pedagógico. E o silêncio do meu pastor superou 6 meses. 6 meses. Não tem coração, né, que aguente. E eu segurei aqueles 6 meses, não perguntei mais. Até que um dia ele me chamou e disse: eu não vou te mandar para a zona rural, porque eu entendo de Deus que tu tens uma missão aqui na área urbana. Aquilo me frustrou muito.
porque eu criei essa expectativa, mas eu aceitei, oramos a Deus, e a partir daquela decisão do pastor, nasceu a minha primeira experiência com plantio de igreja em contexto urbano. Ficamos ali, na visão do nosso líder, não contestei, mesmo com algumas resistências interiores, eu não me via trabalhando na cidade, eu queria ir para a zona rural, mas o pastor disse: você vai trabalhar aqui, e designou uma área, e nós plantamos a nossa primeira congregação em contexto urbano. Amém? Diga comigo: Deus tem suas ideias, e as ideias de Deus sempre serão melhores que as nossas ideias. Quem está sentado aí ao lado de uma pessoa muito inteligente, olha para essa pessoa inteligente aí e diga assim: eu sei que você é inteligente, mas Deus é mais inteligente que você, e Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Às vezes as nossas escolhas coincidem com as escolhas de Deus, é ou não é verdade? Tem um personagem no Novo Testamento que não há registrado na Bíblia nenhuma palavra dele. Não é que ele não falava, mas não há registro de nenhuma palavra dele. Tem registro de decisões, de intenções, de sonhos, de visão, revelação, mas não tem nenhuma palavra dele registrada na Bíblia. O nome dele é José. José, esposo de Maria. Não tem uma palavra dele. E ele teve a felicidade de escolher, e a sua escolha coincidiu com a escolha de Deus. Ele escolheu uma mulher, e era exatamente a que Deus havia escolhido para o grande propósito. Mas diga comigo assim: nem sempre será assim. Às vezes nós tomamos decisões, mas Deus tem um plano diferente, um plano melhor. De forma que hoje, queridos, eu tenho 36 anos de idade, eu nunca substituí um pastor. E em Tucumã eu estou plantando a nossa 8ª igreja. Não sei se vou aguentar, eu estou jovem, mas esse negócio de plantar igreja acelera assim a mente da gente, as expectativas. E outro dia a Hillary me perguntou: papai, quando a gente sair daqui, o senhor vai começar uma igreja do zero de novo? E essa pergunta me inquietou durante alguns dias. Está nas mãos de Deus. Eu nunca substituí um pastor, nunca cheguei num lugar e tivesse uma igreja já estabelecida para mim continuar. Não. Estou no 8º trabalho que nós chegamos. Eu chego com a minha equipe aqui. Quando eu chego, eu canto, a Érica prega, a Hillary, mas o Kemuel tira a oferta é nós mesmo que damos. Amém? Prego um bocado de tempo para as cadeiras. Pensa num povo difícil de se converter, são cadeiras, né? É muito difícil. Estão dentro da igreja direto. E Deus, por sua bondade e misericórdia, cria conectores, situações. Deus abre portas, apresenta pessoas, e o milagre acontece. E a semelhança do texto que lemos, nós temos presenciado a alegria de Deus nas cidades. Porque as cidades estão na mira de Deus. As cidades estão na mira de Deus. Feito esse breve comentário introdutório, eu quero apresentar o conceito de missões urbanas. Não é um conceito mecânico, fechado, único. E a partir desse conceito nós vamos começar a meditar a respeito do assunto, sem nenhuma pretensão de estar apresentando aqui novidades. Vocês são pessoas esclarecidas e esclarecedoras, mas nós vamos aí conhecer o conceito. Você que está com o livro, na página 36. Página 36, finalzinho da página, conceito. E nós vamos ler aí essa primeira sentença. Eu vou pedir que você leia até o primeiro ponto, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3. Missões urbanas é, portanto, o conjunto de ações desenvolvidas pela igreja. Vamos fazer melhor? Eu digo a frase, você repete após mim. Alguns irmãos estão sem o livro. Vamos lá. Missões urbanas é, portanto, o conjunto de ações desenvolvidas pela igreja em sua realidade local, no contexto urbano, no tocante
a expansão do Evangelho. Muito obrigado. Queridos irmãos, por que qualificar missões urbanas? Pastor Erlessandro, missões não é missões em qualquer lugar, pregação do Evangelho. Não é pregação do Evangelho em qualquer lugar. Por que então classificar missões urbanas? Queridos irmãos, com o passar do tempo nós desenvolvemos alguns entendimentos equivocados. E talvez você vai se identificar com essa fala, porque um dia me identifiquei. Como eu comecei a pregar o Evangelho no interior, aonde todo mundo se conhecia, aonde as pessoas conheciam o pregador antes, durante e depois da pregação, e havia uma proximidade, havia tempo para a gente ficar na igreja depois do culto, conversando. E ao chegar na cidade, nos deparamos com outra realidade. Começamos então a fazer uma comparação depreciativa. Quem me ouve, diga amém. A comparação depreciativa é afirmar que os trabalhos na zona rural são mais avivados, né? Parece que na zona rural o céu está mais perto da terra, e aqui na cidade não é assim. Existe uma impessoalidade, e às vezes a gente faz essa comparação. E eu um dia também fiz essa comparação depreciativa. E um dia me flagrei refletindo que o nosso Deus, Ele é supracircunstancial, Ele não se limita a essas circunstâncias. Por que então que nós fazemos essa diferença? Deus, Ele tem uma abordagem para a cidade. Deus, Ele quer revelar a nós metodologias, formas. E eu não vou falar nesta tarde, nós não estamos falando da mensagem. Eu gostaria que você dissesse comigo: a mensagem é perfeita. Aleluia. Nas nossas cidades nós temos oportunidades educacionais, na página 58, em grande escala. O cara não quer vir para o culto, bota um banner, meu amigo, debaixo de uma tenda no meio da rua: vou dar palestra para quem quer largar o cigarro. Meu irmão, as mulheres vão trazer o marido vai trazer a mulher, filho vai trazer pai. Vou dar palestra contra o tabagismo. Pega na internet um PDF, 5 formas de abandonar o tabagismo, de abandonar o cigarro. Meu irmão, vai vir macumbeiro, tem macumbeiro querendo largar o cigarro. Vai vir católico, apostólico, romano, que não sabe nem para onde é Roma, mas é católico romano. Ele vai vir, porque também está querendo largar o cigarro. É estratégia de Deus. Primeiro tópico, aí você diz, substitua por isso, aí você constrói os tópicos. Segundo tópico, esteja acompanhado com alguém que te apoia, para você largar isso aí. Você vai construir o último tópico: confie no poder sobrenatural de Deus. O cara não gosta de igreja, mas precisa largar o cigarro, está matando o pulmão dele, vai morrer de câncer. E você é o estrategista de Deus, é o pescador de homens, de almas. Amém? Tem gente que não sabe falar em público, e lá na empresa dele, o emprego dele está sendo ameaçado, que ele é pontual, ele é correto, mas tem medo, ele trava. Monta um curso de oratória. Tem ateu querendo falar em público, tem macumbeiro querendo falar em público, tem homossexual querendo falar em público, todo tipo de gente. E você na cidade, Deus vai usar a tua estratégia, Deus vai usar uma estratégia na tua vida. Coloca o curso, divulga, faz a live. Hoje eu vou ensinar você a falar em público. Eu vou dar uma mentoria para quem quer aprender sobre retórica, oratória. Vai entrar todo tipo de gente na tua live, no teu vídeo. Se tiver numa esquina, vai encostar alguém, coloca lá uma cartolina, um quadro em branco, irmão, é R$80, tu compra um. Aleluia. Você começa a ensinar, a pessoa vai pedir o teu número, vai criar uma conexão, uma amizade. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. E aquela pessoa, quando precisar de uma referência na área, ela vai saber que a referência é você. Sabe falar inglês? Do you speak English? Dá aula de inglês. Dá aula de inglês. Vai ter alguém no teu bairro, no teu condomínio, marca um horário, dá aula de conversação. Vai chegar alguém e essa pessoa vai em busca do idioma que tu ensina, mas você vai terminar a aula com uma oração.
Vamos traduzir João 3,16? Vamos traduzir. Traduzir João 3,16. Traduz para o inglês, traduz para o espanhol. Você está ensinando inglês, você está ensinando espanhol. Aleluia, aleluia. Mas o evangelho está ficando ali no coração. A palavra que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e metulas, ela vai estar entrando ali naquele coração, naquela alma, para a glória do nome de Jesus. Lembra do meu vizinho que foi verificar comigo se era eu que tinha chamado a polícia? Quando houve, lá no Pará, uma chama baculejo. Quando a polícia chega, aqui assim também, irmão? Valei, meu Jesus. É baculejo. Aí quando a polícia deu um baculejo lá, o cara pensou que era eu. Lembra desse jovem? Coloquei ele do meu lado, ele sentou, tomou a refrigerante comigo, acalmei, que ele estava achando que era eu. E ele era meu vizinho. Eu vou ter que me entender com esse cara. Jesus me colocou aqui, vou fazer amizade. Oramos por esse rapaz, batizamos em água. O pastor Josias batizou em águas. O pastor Josias que batizou ele. Infelizmente depois ele se afastou. São as situações, as experiências que vão sendo construídas. Ele foi alvejado por 3 tiros, faleceu. Pastor, você perdeu a peleja? Perdi. Não, porque o exemplo dele está falando lá. Rapaz, o fulano de tal, o pastor chegou a orar por ele, andou para a igreja alguns dias com o pastor, diz: olha o que aconteceu, o exemplo ficou, meu amigo. Eu não perdi, não. Nós não perdemos a peleja. Porque nesse negócio de fé, de evangelho, de ganhar almas, até quando parece que está errado, é porque na verdade está dando certo. Porque Deus transforma até mesmo maldição, Ele transforma em bênção, para a glória do Senhor. Entre aquele povo que frequentava ali aquela região, teve dia de eu estar nos andaimes construindo as paredes da igreja, mas os irmãos, e a minha função ninguém toma, eu sou ajudante de pedreiro lá na construção, e fico lá. Sou coach também, quando os irmãos estão querendo desistir uma palavra motivacional, e eles continuam um pouquinho mais. Aleluia. Meu irmão, segura que a comida está chegando. Pastor, não vai vir, não vai, meu irmão. Aleluia. E um dia eu olhei um daqueles pedreiros, aleluia, era uma das pessoas que alguns dias atrás era desagradável para mim, que eu não queria estar perto, mas essa pessoa estava ali. Nessa primeira abordagem, o nosso propósito aqui é despertamento. A cidade é um lugar de oportunidades. A cidade é um lugar de comunicação e tecnologia. Precisamos entender sobre isso. Eu estive alguns anos atrás em Buenos Aires, e à medida que eu ministrava, a moça da mídia pegava frases, expressões e já colocava no telão. Eu achei aquilo lindo. Eu sonhei assim: um dia eu quero isso. Eu quero isso um dia na igreja. Eu sonho com isso. Porque existem 3 tipos de ouvintes. Quantos tipos? 3. Quantos tipos de ouvintes? 3. Existe o auditivo, ele pode estar de olho fechado. Ele pode estar de olho fechado, mas ele vai ouvir o que tu está dizendo, ele vai receber, ele vai entender. Existe o visual só entende se ele estiver olhando. Se ele não conseguir te enxergar, se tiver alguém mais alto na frente dele, ele fica em pé, vai para a parede, mas ele tem que te ver para ele entender. É o ouvinte visual. Existe o ouvinte sinestésico. O sinestésico é o ouvinte que tu precisa interagir com ele. Se tu não citar o nome dele, se tu não chamar ele, se tu não futucar nele, se tu não mandar ele ler um teleme aí, né? É por isso que a gente manda ler, manda repetir. Tem gente que condena isso, mas é didática, é pedagogia. Porque o auditivo, você pode ministrar 2 horas e ele vai entender. O visual, se ele estiver te vendo, ele vai receber. Agora o sinestésico, meu amigo, se for só você falando, se você não mexer com ele, então a gente precisa entender desses detalhes. Por isso que é bom uma mídia, recurso audiovisual. Jesus disse assim: vede as aves nos céus, né? Vede os lírios do campo. Pegou uma criança e disse: olha, quem não se tornar como essa criança? Jesus falava, Jesus interagia, Jesus dava oportunidade para os sinestésicos. E vós, o que vocês estão dizendo a meu respeito? Aí o Pedro tinha que envolver Pedro na conversa, dava a sua opinião. Então nós precisamos entender desses mecanismos
que através desses mecanismos, aonde Deus te colocar, você vai ministrar um curso, vai ministrar uma palestra, você pode evangelizar ensinando tricô, aula de elétrica, elétrica de autos, elétrica de edifícios, mecânica, dá um intensivão, irmão, você pode ofertar isso. E os teus alunos, eles estão ali não é em busca de Jesus, eles estão ali em busca de uma oportunidade, de um aprendizado, de um conhecimento, para melhorar o currículo, para conseguir um emprego. Mas você sabe por que você está ali? Tu quer um emprego, né? Eu vou te ensinar aqui, vou te dar técnica, eu vou te ensinar inglês, vou te ensinar mecânica, vou te ensinar um tricô, mas eu vou te ensinar também o caminho para o céu, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E através desses mecanismos você vai alcançar pessoas. Então eu quero dizer para você nesta tarde que nós não vamos entregar a vinha para Acabe. Nós não vamos entregar. Nabote disse para Acabe: como eu entregaria a vinha que é a herança dos meus pais? Levante a sua mão direita comigo, levante e diga assim: rei Acabe, eu não vou entregar a herança que Deus me deu nas tuas mãos. Diga assim: eu não entrego a vinha, eu não entrego o bairro, eu não entrego meu casamento, eu não entrego a família, aleluia, porque é herança de Deus na minha vida. Eu não entrego a cidade, eu não entrego a área que você está. Oh glória! Você vai se posicionar. Na nossa próxima participação eu vou citar aqui pelo menos 6 tipos de igreja que interagem com a cidade. 6 tipos de igreja. E tem alguns tipos de igrejas que existem na cidade que elas vão desaparecer. Eu tenho dito isso em alguns seminários que ministro. Eu observo alguns fenômenos na cidade com a minha esposa, que a gente passa. Existem estilos de abordagem em que eles terão um ciclo de 8, no máximo 10 anos, e eles vão se acabar. Porque são pessoas que de uma forma mecânica e religiosa entendem a forma de Deus de agir somente através das suas lentes. Não, Deus, se cantar 4 hinos da harpa, meu amigo, tem gente que se desvia. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa igreja? Eu cresci sabendo que era 3 hinos da harpa que cantavam. O pastor já está cantando 4 hinos, está diferente. É porque na mente dele tem o 11º mandamento: cantarás 3 hinos. É o 11º mandamento, né? Está lá na mente dele. São pessoas resistentes às mudanças. Meu irmão, quando o pastor, que foi meu presidente lá no Pará também, o pastor Edmilson Tenório, vocês conhecem? O Tenório vocês conhecem, né? Pastor Tenório, já fiquei aqui com ele na hospedada da casa dele algumas vezes, ele mora aqui próximo. E quando ele lançou o projeto de evangelismo no carnaval, teve crente batizado com o Espírito Santo que se benzeu. Evangelizar no carnaval. Evangelizar no carnaval. Pessoas resistentes às mudanças. Mas a igreja precisa entender, tem uma dinâmica para cada público. Tem uma isca. Não é melhorar a mensagem é a mesma. A mensagem não tem como se melhorar, ela é perfeita. Mas a abordagem, a forma de chegar no universitário, no médico, no empresário, no morador de rua, no refugiado do Haiti, da Venezuela, de outro país, a forma de abordar. Um dia chegaram em um país da América Central e o pregador chegou com um tradutor. Encontraram um indígena, um cidadão da região, e o pastor, o pregador, o missionário dizia a frase e o tradutor passava para a língua daquele tribal. E eles falaram ali por mais de 20 minutos. Olha, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Então ele pregou a mensagem é muito boa. E quando terminaram, aquele tribal, aquele indígena, olhou para aqueles pregadores e disse assim: eu não quero o Deus de vocês na minha vida, porque o Deus de vocês não fala a minha língua. Precisa de um tradutor. Então esse Deus não me ama, que nem a minha língua ele fala. Só para você entender que existe. Nós temos uma questão de dizer assim: não, tem que pregar para todo mundo do mesmo jeito. Isso é uma forma injusta. Esse negócio de tratar todo mundo do mesmo jeito é uma das maiores injustiças que existe.
Existem elementos que precisam estar presentes em toda abordagem. Eu vou citar o amor. Precisa ter amor para abordar o asiático, o africano, o homem urbano, o homem do campo. Tem que ter amor em toda abordagem. Quer ver outro elemento? Respeito. Respeito é uma chave universal. Você aborda o homossexual com respeito, você aborda o bêbado com respeito, a prostituta com respeito. Eu cheguei na minha cidade, aqui no interior do Maranhão, próximo a Ceilândia, Bom Jesus das Selvas. Um dia teve uma reunião convencional aqui no Tirirical, eu voltei, o ônibus chegou lá de madrugada, meu amigo. E eu desci com a minha mala, a minha esposa estava na casa da minha sogra, e veio um cidadão embriagado, com a ripa na mão. Eu disse: Jesus, recebe o teu servo nos teus braços. Senhor, eu sabia que o dia ia chegar, mas de porrete, Jesus. Aí o cidadão chegou, quando ele me reconheceu, disse: é o irmãozinho da Assembleia de Deus. Jogou a ripa de lado, pegou a minha mala e disse: irmão, ninguém mexe com o senhor. E me escoltou até em casa. Aleluia. Eu não me lembro de tê-lo visto antes, mas ele já tinha sido abordado por mim e provavelmente tinha sido com respeito, porque as pessoas de todas as idades respondem positivamente ao respeito. Se você tiver respeito, você é recebido por todo mundo. É uma abordagem que a gente precisa meditar, que tem que ter esse elemento, amor e respeito. Agora, tirando esses elementos, existem mecanismos. Cada público tem que ter um mecanismo. Mais um exemplo: colocamos uma irmã para cuidar de crianças. Irmã, você vai cuidar desses meninos aqui. A minha menina tinha 3 anos, não lembro. Aí, a primeira vez que a irmã levou as crianças para se apresentar, cantou um hino, não tinha nada a ver com as crianças. Aí eu dei um toque na irmã, fiz uma reunião com as tias e tal. Irmã, não é assim, as crianças têm que entrar no universo das crianças e tal. Aí falei um pouco. Aí no outro culto, bora ouvir as crianças. A irmã colocou um hino sobre os selos do Apocalipse. E as trombetas. E quando o anjo, a quinta trombeta tocar. Aí eu disse assim: 500 milhões de anjos do inferno virando. Aí a minha menina já olhou para a mãe dela, caçando para se segurar, com medo do hino. Porque não é a linguagem que atinge aquele público. Como é que você vai evangelizar a criança desse jeito? Discipular a criança desse jeito? Cada público tem uma estratégia, uma vibe, como os jovens dizem. Amém ou não amém? Amém. Cada público. Aí eu chamei a irmã de novo e fui mais objetivo. Irmã, a metodologia com as crianças não é essa. Aí eu, olha, mostrei no YouTube alguns canais para ela assistir alguns hinos, baixa esses hinos aqui, tudo e tal. Irmão, graças a Deus, depois da gente aconselhar, né, e a gente insistir com paciência, graças a Deus, a irmã não mudou de ideia, ficou com raiva de mim e entregou o carro. Vou fazer o que a gente não ganha todas. Diga comigo, a gente não ganha todas. Tem conselho que a gente dá e não vão ouvir a gente. Não é verdade? Mas aí Deus preparou outro, a área da irmã era outra área. Ela foi, se identificou, se encontrou. E a outra pessoa que assumiu teve a dinâmica e a coisa andou, porque cada um no seu quadrado. Amém ou não amém? Amém. Tem gente que não dá certo ficar no estacionamento, não, meu amigo. A personalidade dele é de dominador, é dominante. Bota ele no estacionamento, ele vai chegar lá, tá grito, até no pastor presidente, se chegar. Que não, rapaz, espertinho e tal. Não, esse irmão não dá para isso aí não. Vou botar ele para abrir trabalho no meio da favela. Cada pessoa tem um lugar aonde ele se dá bem, aonde vai dar certo. Aleluia. A cidade, ela também proporciona, na página 58 nós citamos isso, oportunidades de utilização de uma variedade de métodos e estratégias missionárias. Por exemplo, evangelismo de porta em porta. Vai ter bairro que vai dar certo. Testemunho pessoal às famílias. Lá nós temos, a cada 15 dias, o núcleo, é um advogado que cuida. Ele sentiu, eu pensei que ele tinha uma outra tarefa na igreja, e eu pensei que ele ia entregar um discipulado, que era muito pesado para ele. Ele disse: pastor, se o senhor permitir, eu continuo nessa área, dirigindo os núcleos missionários. É dia de sexta-feira lá, pastor Júlio Grau. Aí eles vão para diferentes lugares. Eu ministro na quarta-feira o treinamento, e eles ouvem, e na sexta-feira eles se espalham simultaneamente. Núcleos familiares. É assim com núcleos familiares, que alguém chama de célula, outro chama culto no lar. Não interessa o nome, o interessante é que Jesus esteja sendo anunciado como Salvador. Aqui eu finalizo.
É assim que a igreja da China está sobrevivendo. Há 20 anos atrás, quantos anos? 20 anos atrás, foi levantado, foi feita uma contabilização, e o regime estava apertando as igrejas, e para as igrejas pregarem nos templos com liberdade, teria que os sermões serem analisados previamente. Muitas igrejas foram destruídas, fechadas, e há 20 anos atrás, o pessoal do Missões em Portas Abertas fizeram um levantamento, e em Pequim havia 3.000 núcleos de cultos familiares. Será se nós estamos preparados para passar por uma experiência onde o nosso serviço de culto seja desconectado do templo? E se Deus reserva isso para nós nas próximas décadas, se nós formos impedidos dos templos, será se nós temos habilidades de cultos familiares? Tem gente que nunca vai vir na igreja, mas pode ir na tua casa. Pode ir na tua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8. E havia grande alegria na cidade. Levante a mão direita e diga assim: e havia grande alegria na cidade. Ainda com a sua mão levantada, diga assim: eu não abro mão da cidade aonde Deus me colocou. Aleluia. Eu finalizo dizendo que a câmera falha, a internet cai, a energia às vezes falta, o microfone falta a pilha, mas eu quero dizer que dentro de você está o Espírito Santo que nunca acaba, nunca falta, nunca te abandona, nunca te deixa. E se você puder dizer aí pelo menos para 2 pessoas, diga: tu és o principal recurso que Deus vai usar nesta cidade. Diga isso aí, diga: tu és o principal recurso, tu és o principal recurso, tu és o principal recurso, tu és o principal recurso que Deus vai usar nesta cidade. Quem acredita? Onde você está? Diga: eu acredito. Levante a sua mão e comece a orar, agradecer a Deus por esta tarde, por esse despertamento. Jesus vai te aquecer, Jesus vai te dar compaixão pelas almas. Nós não entregamos a cidade para Satanás, ela é de Jesus, o condomínio é de Jesus, a universidade é de Jesus, o ponto de ônibus é de Jesus, as praias são de Jesus, e a Ele a glória pelo despertamento que Ele derrama aqui nesta tarde. Pode orar agradecendo, pode orar. Obrigado, Jesus, obrigado. Vamos ganhar os surdos para Jesus, vamos ganhar quem tem síndrome de Down para Jesus, vamos ganhar as almas. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ela mandará pera maçuca, emanda saia pura, mãe, chorrema. Jesus já está revelando a estratégia aqui, pastor João Negrado. Já tem alguém com o coração queimando. Vai alguém se apresentar: pastor, eu vou assumir essa frente de trabalho. Deus me deu. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, somos gratos a Ti, porque Tu és o Deus dos céus. E como houve em Samaria uma grande alegria na cidade pela presença de Filipe, cheio do Espírito Santo, esses servos de Deus que estão nesse simpósio sairão daqui pegando fogo, cheio de visão, de estratégia e da unção do Teu Espírito para um grande trabalho para a glória de Deus. Com a mão erguida, diga: eu sou o principal recurso que Deus vai usar